Muito boa tarde, ouvintes e internautas da RBA Litoral, começando mais um Conversa de Lulu, parceria da RBA com a Lulu Cultural, das minhas amigas Lu Lopes e Lúcia Rodrigues. E hoje é a segunda vez que a tela está cheia aqui. Depois dos sanfoneiros, hoje temos a Vanessa, o Igor e o Alan, do Fios de Choro. Boa tarde, moçada, tudo bem? Eba! Boa tarde. Maravilha. Boa tarde, Marcos. Que alegria vocês aqui. Então vamos lá, a gente sempre começa do início. Quem que vai contar pra gente a história do Fios de Choro? Como é que vocês se conheceram? De onde é que veio a vontade de tocar junto? Vamos começar do comecinho. Vanessa, quer contar? Posso contar? Ficou um silêncio. Não, o Fios de Choro, ele nasceu da vontade de tocar choro mesmo, né? A gente se conheceu, eu conheci o João, né, na verdade, dentro da faculdade, e aí a gente foi fazer uma viagem até Salvador para conhecer várias cidades e sair tocando, né? E a gente estava bem no início dos estudos de choro. E ele é guitarrista, né, violonista. Ele estava se formando em guitarra, mas depois só se dedicou ao violão até hoje, né? Ele se dedica só ao violão. E aí a gente começou a tocar nessa viagem, começou a tirar os choros, e aí começou a crescer essa vontade de estudar mais o choro. Aí na volta para São Paulo a gente falou, vamos montar um grupo, tal. Aí a gente chamou o Alan, que a gente já conhecia, tal, e começamos a tocar, e o grupo chamava Choro, Amor e Vela, nesse início, né, e a gente tocava, sempre no intuito de estudar junto, né, de conhecer a linguagem, fazer os arranjos em casa, ficar tocando, indo para as rodas depois de um tempo, né, mas esse foi o início do Fios de Choro. Aí o Alan pode continuar. Te passaram a bola, Alan. Bom, vou continuar. Então, aí teve esse encontro, né? Começou o trio com esse nome um tanto infeliz, pois era uma indireta para mim, né? Mas tudo bem, não precisamos entrar em detalhes. Porque gente... Vanessa e o João eram um casal, por isso que ele era a vela, entendeu? Só para você entender, Marcos. Não precisava explicar, né, Igor? Mas senão fica piada interna, né? E é para todo mundo saber. Tu acha que ia passar batido isso aqui? Exato. Você ia perguntar, né? Agora você contar, né? É que é uma piada interna que é melhor mantê-la interna. Mas beleza, sem mais delongas. Enfim, começamos então como um trio. E aí, depois a gente sentiu a vontade de ter um cavaquinho, né? Porque a formação do choro, assim, tem pelo menos um cavaquinho, né? Se não, já não tem um violão de 6 cordas para ajudar ali no set, né? Sem o cavaquinho fica meio sem aquele meio de campo entre a percussão e a harmonia, a melodia. E aí, nas rodas de choro aí da vida, a gente conheceu o Lincoln, que um cavaquinista que eu tenho outros projetos com eles, a gente tocou por bastante tempo com ele, vários shows, rodamos bastante aí, a gente já fez alguns trabalhos que a gente se orgulha bastante, né, a gente tocou no Instrumental Sesc Brasil, a gente tocou bastante na Casa de Francisca, tocamos no Festival Jazz à la Cade, no Uruguai, a gente tocou no Passo do Frevo, lá em Pernambuco. E nesse meio tempo tem algo que marcou bastante o grupo, que é estar presente, fazer algumas viagens para Pernambuco. Que a gente foi uma vez, a convite do pai do João, que ele meio que animou de levar a gente para viajar, e a gente conheceu lá, então conhecemos frevo, e aí depois que a gente ouviu o frevo, a gente se apaixonou, né, a gente que ama música instrumental, chegar na rua e tá lotado de gente ali ouvindo música instrumental, dançando, pulando, a gente falou, caramba, é isso que a gente quer também, a gente quer fazer uma música que faz as pessoas se movimentarem, se alegrarem. E aí, desde essa viagem, a gente começou a incorporar bastante do repertório da música pernambucana nos nossos shows e nas composições. A Vanessa compõe várias músicas, o João compõe várias músicas. E também no comecinho, assim, a gente voltou do Jazz à la Cade, comecinho da pandemia, a gente teve também a alegria de receber o Igor aí para tocar com a gente, que foi tá sendo uma grande parceria,
um pouquinho de azar, porque ele entrou e a gente não conseguiu fazer nenhum show presencial, né? Mas Não, eu ia falar isso. O cara chegou no começo da pandemia, ele trouxe a pandemia, foi isso? Trouxe a pandemia. alguns boatos correm de que rolou isso aí mesmo, mas eu não vou criar nenhum mal-estar aqui com ele. Pé frio, né? Meu pé tá um gelo, não tem nem como negar. Rapaz, que peso nas tuas costas agora, né? Você Agora, viu? Eu ia entrar justamente aí nessa coisa de Pernambuco, que eu li que vocês foram 2 vezes para lá para pesquisar essa coisa da cultura, da música lá em Pernambuco. E os frutos disso, assim, como é que vocês estão misturando isso com o choro, por exemplo? Bom, a ideia, né, desde o início era tocar choro, né, como eu falei, né, tipo, esse início era estudar o choro e tal, mas a gente tinha uma vontade de fazer outras coisas, colocar outras linguagens já, desde os nossos primeiros arranjos no grupo, a gente já tinha vontade de colocar outras linguagens, outras coisas e tal. Aí o nosso primeiro disco, Trama, né, que a gente gravou em 2017, lançou em 2017, o João tinha escrito um frevo, né, e aí a gente não sabia tocar nada de frevo, mas a gente tinha vontade, né? A gente já ouvia e tal, mas não conseguia tocar. E aí a gente teve o Luiz, né, que é o pai do João, ele falou, vamos lá para vocês conhecerem e tal. E quando a gente foi, a gente viu um mar de coisas, né? De tanta diversidade, né? De linguagens, de estilos, enfim, uma coisa muito rica mesmo, assim, culturalmente, né? Então a gente ficou muito deslumbrado e falamos assim, nossa, vamos fazer isso nos nossos arranjos, né? A gente pode experimentar, colocar um pouco dessas coisas nos nossos arranjos, né? Então, aí depois disso, né, como fruto, como você está perguntando, né, foi nos ensaios começou a vir mesmo ideias, né? A gente estava tocando, tipo, aqui a gente podia fazer um maracatu, vamos ver como é que soa um maracatu aqui. Aí depois outro arranjo, nossa, aqui um cavalo marinho acho que ia ficar bem legal, né? O próprio Trama, que é a música que dá nome ao disco, né? É isso, né? Tem várias misturas de gêneros, né? Tem choro, tem forró, tem frevo, e tem no finalzinho tem um cavalo marinho também, que a gente colocou, né? Então foi sempre nessa tentativa de tentar agregar ao que a gente já fazia, né? Com choro, e pensando nessa ideia de arranjo mesmo, e também de composições. Depois foram surgindo mais frevos, né? Que a gente foi compondo também, e foi nesse caminho aí. Que legal. E essa ida ao Uruguai, como é que foi esse negócio de repente estar num festival de jazz lá no Uruguai, tocando música brasileira, tocando frevo, tocando choro, tocando essa praia? Vou falar aqui brevemente. Então, a Vanessa acho que caiu, né? Mas beleza, eu vou seguindo daqui. Foi muito, muito legal mesmo, assim, porque como é um festival muito mais focado no jazz, é bem difícil ter música brasileira lá, e quando tem, é brasileiro tocando jazz, né? Mas, assim, acho que da América Latina em geral, a gente consegue notar essa diferença do brasileiro pro latino-americano, assim, que não mora no Brasil, né? A gente faz parte da América Latina também. Que assim, a gente conhece muito pouco da música dos outros países, mas lá eles conhecem muito da nossa música, assim. A gente ficou na casa de uma família ali em Montevidéu que o número de discos e CDs de música brasileira que o cara tinha, assim, ele sabia mais do que a gente, sabe? E isso que a gente pesquisa muito. Então foi muito legal, assim, que a recepção foi incrível, todo mundo amou o show. A gente deu uma oficina de choro lá e teve uma participação muito grande, vários músicos foram lá para trocar umas ideias com a gente, aprender a tocar, a gente fez uma bandona lá, todo mundo tocando choro, foi realmente uma experiência muito legal, e a gente aprendeu mais sobre as músicas deles, estamos até vendo aí, quem sabe uma hora a gente não coloca um candombe, alguma coisa uruguaia nos nossos arranjos. Tem umas coisas legais pra caramba lá, né? Tem demais. Legais. Ô, Igor, agora me explica, como é que é esse negócio de entrar para um grupo e aí logo depois você não consegue tocar porque fecha tudo, né? E a gente continua. Eu lembro quando fechou, março do ano passado, eu ouvia coisas assim: não, gente, isso é 3 meses. 3 meses, isso aí
volta tudo. Inclusive, assim, quando fechou uma semana antes do meu aniversário, que a gente ia comemorar com um rodão no Clube do Choro aqui em Santos. E aí fechou tudo. Eu falei, que saco. E tá até agora, né? Como é que foi esse negócio? Conta pra gente aí. Aí depois vocês podem falar como é que tá sendo para vocês, como é que vocês estão se virando com o pandemônio. Eu acho que todo mundo pensava no começo que ia durar pouco, né? E eu sempre sou, acho que o exageradamente mais otimista do grupo, né? Então, talvez por ter entrado com tanta vontade de produzir, né? Porque eu sempre fui fã, né, do Fios de Choro. Inclusive, quando eles foram na segunda vez para Pernambuco, eu morava na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, bem próximo de Recife. E por poucos dias, assim, eu não consegui encontrar eles lá e tal. Então, quando veio o convite deles, eu fiquei mega feliz, assim. A gente estava ensaiando para gravar o disco, né? A gente vai chegar lá, né? A gente está para gravar o nosso segundo disco, que seria lançado ali por abril, maio de 2020. Então, eles me convidaram para gravar o disco e tal. A gente fez, acho que 2 semanas de ensaio, alguma coisa assim, e aí fechou tudo. E aí as produções continuaram virtuais, né? A gente fez alguns shows em formato de live. Bom, o artista teve que literalmente se reinventar, né? Nessa pandemia. Então, eu acho que a gente usou e abusou, segue usando e abusando de todos os canais, mídias sociais, tudo que a gente pode. A gente gravou um projeto agora, através da lei de incentivo do PROAC, através do PROAC Aldir Blanc, a gente gravou 6 shows que conta a trajetória do Fios de Choro através da música, né? Então, desde o primeiro encontro lá atrás, que já foi comentado aqui, do Choro, Amor e Vela, que é o primeiro show, o repertório que era tocado naquela época, e aí quando foram chegando as influências de outros gêneros musicais, do forró, tem um show só de frevo, que é bem a cara de Pernambuco, até o último show, que é o 6º show com o nome do nosso próximo disco, que se chama É de Fazer Chorar, que aí traz toda essa bagagem, toda essa história do Fios de Choro desde o início, em 2015 até agora. Então, a gente gravou, faz 2 semanas que a gente gravou, e todos os finais de semana, aos sábados, às 7 horas da noite, a gente está transmitindo. No sábado, agora passado, passou o primeiro show, e agora, sábado, tem o segundo show, 7 da noite. Então, por enquanto, a produção não tem jeito, né? É virtual, é para todo mundo poder curtir em casa, né? Eu acho que isso alivia muito, né? A dificuldade de estar em casa, de não poder ver um show, né? Pelo menos você abrir seu vinhozinho, sua cervejinha ali, dançar na sala, já é melhor do que ficar sem arte, sem cultura, né? Porque acho que ninguém sobrevive sem cultura, sem música, né? Experimenta ficar um mês sem música para ver o que acontece. Isso foi dos primeiros argumentos que a gente usava com os negacionistas, né? Fala, gente, que os anticultura, fica um mês trancado aí sem Netflix para ver como é que vai ser a tua vida, né? Exato. Vem cá, então vocês já gravaram disco novo, tá pronto? Não, a gente tá com ele no forno, digamos assim. A gente deve entrar em estúdio no próximo mês ou no outro. Vai sair muito em breve o disco novo. Legal. Spoiler, o que tem? É só autoral? Tem coisa de outros compositores? Como é que é esse trem? O primeiro disco tem bastante música autoral, mas também tem releituras de clássicos. Esse disco novo é só autoral. A gente vai ter alguns convidados, a gente ainda não pode mencionar, sim, mas basicamente é só música autoral. Que legal. Todo mundo compõe no grupo? Nesse disco vai ter composições da Vanessa e do João. Tá. Vanessa tem uma música com o Choro de Rua, não tem? Que eles gravaram? Comentar, Vanessa? Não. O Choro de Rua? Não. Então eu tô confuso, porque tem uma outra menina que eles gravaram um baião, agora não lembro. A gente vai ficando velho e memória é aquilo com que a gente esquece, né? Eu tinha memória quando eu tinha cabelo. O cabelo ficou tempo para trás. Né? Ô Marcos, você falou do Clube do Choro de Santos, a gente lembrou de uma coisa. Não sei se é o Clube de Choro, acho que é a Escola de Choro de Santos, que tem o nome Luizinho Sete Cordas, não é isso? Isso. Eu fui aluno do Luizinho, o João também, de violão de 7 cordas, né? Que legal. Agora, há pouco tempo, a gente foi fazer uma visita, claro, ao ar livre, tomando todos os cuidados, mas a gente foi ver o Luizinho e tocar
Foi muito bacana em São Vicente, né? Agora ele está morando aí pertinho. Tá, é. E a gente tem Vizinho muito carinho. é uma grande figura, grande. Teve, antes de fechar tudo, ele e o Jorge Maciel, que é um outro set bem conhecido. Conheço, Jorge. Conhece o Jorge? Eles vieram aqui no estúdio, cara, era para bater um papo de 20 minutos. A gente ficou 1h15 aqui conversando, porque foi uma delícia. E eles tinham história, mas história assim de roda de choro em cima do barco, o barco virar, mas coisas do arco da velha, né? Que eu imagino. Vem cá, e então vocês estão com esse projeto das lives, né? Já rolou uma, vamos começar. E onde que a gente assiste essas lives? E que horas que é? No próprio YouTube do Fios de Choro. Então, Fios de Choro é o nome da nossa página no YouTube, às 7h, todos os sábados. Só vai ter um final de semana que a gente vai transmitir na sexta, e aí vai ser às 9h. Mas acho que para memorizar é sábado, 7h, YouTube do Fios de Choro. Legal. Me diz uma coisa. Acho que o Alan quer falar uma coisa, ele desmutou e mutou o microfone. Diz aí, Alan. Não, só para reforçar duas coisas. Primeiro que a gente vai ter vários convidados nessas lives. Verdade. Aí. Então, para quem gosta muito de choro, o próximo show é em homenagem ao choro e é com o Rafael Esteves, não sei se você conhece, Marcos, o Sim. Rafael, que é um bandolinista, acabou de lançar um CD lindo aí só de valsas e vai estar com a gente tocando os choros. Na outra semana vai ser o Pablo Moura, que é um sanfoneiro aí que vai forrosear com a gente. Depois tem a Ana, que é uma cantora aí que gosta de fazer várias misturas. Tem bastante a gente a ver com esse nosso projeto de tentar colocar tudo que a gente gosta nas músicas. E depois tem Os Bicudos, que é um duo composto pelo Pedro Moreira e pela Grazi Pisani, que toca trompete, ele toca trombone. E é isso, e aí tem essa coisa de um dia vai ser sexta, outro dia vai ser sábado, aí tem um jeito muito bom de vocês descobrirem quando vai ser, que é seguindo a nossa página no Instagram e no Facebook, e se inscrevendo no canal do YouTube. Muito bem, Alanzinho. Boa, Alan. O cara mandou bem agora. Né? Agora... A gente não tem ele no grupo só para tocar percussão, não. Ele é um comercial também. Diz uma coisa, para quem dos três quiser responder. O que vocês curtem mais? Tocar autoral ou tocar os compositores já assim consagrados do choro? E no caso de tocar os compositores consagrados, qual é a onda que vocês mais curtem? De repente mexer naquilo, tocar do jeito de vocês, então muda a introdução, muda meio, muda fim, ou é aquela coisa, mas não, eu não vou mexer no Jacó, porque o Jacó ninguém mexe, blá, blá, blá. Qual é a praia de vocês? Tcharam. Tá tudo trancado aí. Dá para todo mundo falar. Fala, a Vanessa vai falar. Vou falar. Eu acho que desde o início a gente sempre respeitou muito o choro, sempre teve muito cuidado, né, e carinho com o gênero, né, nesse sentido de preservação mesmo, né, de fazer como foi escrito, como foi pensado, tudo mais, né. Mas em um determinado tempo a gente também quis permitir fazer umas, na verdade, na tentativa de criar uma identidade do grupo também, sabe? Começou a fazer essas coisas mais arranjadas mesmo, de mudar algumas coisas. Então, a nossa praia, hoje em dia, não que a gente goste de tocar só autoral, acho que também não é nem isso, né? Posso estar enganada, mas é um pouco da minha visão. Mas, assim, a gente gosta de tocar o autoral e gosta também de tocar coisas de outros compositores, mas eu acho que da nossa forma, assim, da nossa maneira mesmo, né? Sempre tentando colocar outros elementos. Ou também não, às vezes a gente faz uma roda, toca e toca do jeito tradicional também, então isso é muito variado, né? Acho que outra pessoa pode falar para complementar a minha fala aí. Eu acho que assim, como proposta do grupo, a gente tem muito isso de tentar contribuir, tentar fazer uma coisa original, né? Então, sempre tocar do nosso jeito. Não que a gente, mas como a Vanessa falou, não que a gente nunca toque da maneira mais tradicional, mas eu acho que tem muito espaço para trocar o tradicional, né? A gente tem outros projetos, a gente vai em muitas rodas. Então, assim, para tocar o repertório chorão e o repertório tradicional, a gente tem outros projetos, mas eu acredito, vou falar minha visão aqui, que nesse projeto a gente prioriza muito o autoral e esses arranjos.
que a gente dá uma mudada nas músicas, porque é o objetivo desse trabalho, é o que a gente se identifica e escolheu para seguir como trilha aí, mas a gente ama tocar o tradicional também e não perde uma oportunidade de estar numa roda, né? Sim, sim. Vai falar, Igor? Não, só ia dizer que acho que uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é trazer à luz a cultura nordestina, que muitas vezes não é tão disseminada aqui no Sudeste, né? Então, por exemplo, né, o frevo, o forró de rabeca, né? A Vanessa toca a rabeca lindamente, cavalo marinho, tem vários ritmos que são muito difundidos e conhecidos no estado de Pernambuco, por exemplo, mas aqui ainda é muito pouco, né? Então a gente gosta de muitas vezes fazer releitura, sim, mas nessa formação inusitada, né, de ter um violino como solista, tocando frevo de rua, que normalmente é tocado por uma troça de dezenas, né, de metais e tal. Então eu acho que essa é uma característica bem forte do quarteto. Sim. Vanessa, uma das coisas diferentes no quarteto é justamente você, né, tocando violino no choro. Como é que você você começou a tocar violino e de repente falou assim, eu quero tocar choro? Da onde veio isso? Olha, não é nem que não, a gente de vez em quando esbarra, mas é difícil você ver um grupo assim, formado, que tenha um violino ali tocando choro. E vira e mexe, quando tem, assim, falta um pouquinho de swing, de balanço, né? O que não é o caso, né? Sim. Não, quando eu comecei, na verdade, eu vim do erudito, né? Vim da música erudita, então eu toco em orquestra até hoje, né? E eu não conhecia nada de música brasileira até os meus 20 anos, assim, não conhecia nada mesmo. E foi por causa de um trabalho de faculdade que eu comecei a me aproximar mesmo, assim, que eu fiz uma pesquisa sobre o baião, e aí descobri Luiz Gonzaga com 20 anos, né? Imagina. E aí, depois disso, eu morava numa república com umas amigas, né? E uma delas era clarinetista. E ela entrou num grupo de choro, a Jennifer Vindimiati. E ela começou a tocar e eu acordava com ela tocando Pixinguinha. E aí foi nessa que eu falei assim, que música é essa? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a tocar, comecei a tirar. E aí eu falei para ela, me põe nesse grupo aí que eu quero tocar também. E fui dando as caras, né? Eu acho que uma coisa que é bem importante, assim, hoje em dia até dando aula, né, de choro para outros violinistas, eu percebo que essa questão do swing, da linguagem, é muito a vivência mesmo, né? Porque a escola do choro é realmente a roda, você tocar com os outros, você ouvir, reproduzir, né? É além da partitura. Então, músicos eruditos têm muito essa dificuldade, eu acho, né, de sair um pouco da partitura e já colocar o seu ouvido para trabalhar mesmo, né, e ouvir, tá vendo, tá nas rodas e tal. Então, acho que essa foi uma coisa bem importante que aconteceu, né, e que eu segui adiante, assim, nesse sentido de ir para as rodas, tirar o repertório, ouvir bastante, né, para ganhar cada vez mais linguagem. E, com certeza, o Fios de Choro foi também um lugar onde a gente, acho que todos nós, né, nos desenvolvemos muito por isso também, porque a gente já aproveitava para estudar junto, fazer os arranjos e tocar, ir para a roda junto, um dando força para o outro, vamos nessa roda aí, vamos parar com esse medo. Então, tudo isso foi bem importante, assim, para a gente, né, e para mim, principalmente como violinista, né, por não ter uma referência, assim, tão próxima, como, não que não tenha referência, tem bastante referência, né, mas não como violão, né, não como bandolim, como pandeiro, né, então foi muito importante essa questão de ir para as rodas, então foi meio que isso que aconteceu aí nessa história toda. Você falou essa coisa de dar aula, todos os 4 dão aula? Eu dou aula mais ou menos. Eu dou aula mais ou menos. Uns mais ativamente, outros menos ativamente. Eu e o João mais ativamente, vamos dizer assim. Ah, legal. Vem cá, todo mundo já vacinou aí ou não? Ainda não. Ninguém? Nós estamos torcendo porque está quase. Tá quase.
Isso, assim, são duas coisas. É um bom sinal, é todo mundo novinho, né? E o ruim que tá demorando, né? E aí o seguinte, vamos lá. Aí, daqui a pouquinho, vocês vão vacinar, primeira dose, segunda dose. Se der sorte, toma a Janssen, que é uma só, tal. E depois que tiver todo mundo vacinado, eu conversei semana passada com a Bia Góes. Eu falei para ela, Bia, aqui em Santos, a gente está hoje, chegando a mais ou menos 60% da população com a primeira dose. Então, eu acredito que nós estamos em junho, lá para o final de setembro, a gente está com 70% da população com a segunda dose. Então, acredito que comece a voltar com mais regularidade a coisa da música ao vivo, né? E quais são os planos do Fios de Choro? Para que fala assim, olha, tá aqui, tá todo mundo, nós 4 estamos vacinados, 70% da população está vacinada, 75%, e aí, o que vocês vão fazer? Quais são os planos? Que agora tem que ser assim, né? Antes do pandemônio e depois do pandemônio. Tem muita vontade, muito projeto na gaveta, né? Quer comentar, Van? A gente quer lançar o disco. A gente tem, assim, acho que é primordial, assim, é fazer o lançamento do nosso segundo disco, né? O É de Fazer Chorar. E também outros planos, né? A gente quer muito ir para festivais, a gente tem vontade também de fazer uma turnê em outros países, né? Sair do Brasil um pouquinho, ficar um tempo em outros países. Mas voltar para Recife também, a gente está morrendo de saudade de conhecer outros lugares também, né, do Brasil mesmo, para fazer pesquisa também, a gente tem muita vontade de fazer isso. Então, os planos são vários, né? Que legal. Gente, está acabando o nosso tempo. Vou deixar com vocês, assim, o tchau, as considerações finais. E qual é a música do disco que a gente vai tocar aqui para encerrar o bate-papo? Que sempre tem uma música para a gente encerrar a conversa, que depois na edição eu coloco. Qual vai ser? O Alan quer escolher. Eu vou escolher, já que ninguém falou. Vai ser o Pega Ladrão, um frevo do João Pellegrini, nosso violonista. Que legal. Pega Ladrão tem bastante a ver com o momento que a gente está vivendo. Exato. Bem conveniente. Tendo roubar nossas vacinas, pô. Né? Não é? Gente, super legal. O Chau tá com vocês aí. Considerações finais para os nossos ouvintes e assistentes. Eu acho que a gente tem que agradecer, primeiro de tudo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Lúcia, né? Essa oportunidade. Sempre muito legal a gente falar de arte e da nossa música, né? Que a gente tem muito orgulho da música brasileira, que eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem no nosso país, né? A nossa cultura. E para a galera ficar ligada, então, acho que o recado é, o Alanzinho já antecipou, se inscreve lá, canal do YouTube, Instagram, Facebook, todo sábado tem show, tem disco novo saindo, e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Marcos, obrigado, Lúcia, pela oportunidade. O Igor já falou, né? Mas quero agradecer também aí vocês, a todo o público que assistiu, que ouviu a gente. E acompanha a gente aí, que tem bastante coisa chegando. E é um prazer fazer isso que a gente faz. Muito obrigada. Boa. Valeu também, Marcos, Lúcia. Bom, é muito importante a gente ter mais espaços para conseguir divulgar a nossa música, né? Chegar em mais gente. Então, aproveita e deixar um recado, assim, quem não conhece o Fios de Choro, dá uma chance aí para ouvir esse som, porque eu tenho certeza que vai surpreender, assim. A gente sempre tenta colocar elementos diferentes, a gente ensaia muito, se dedica muito ao trabalho, faz com muito carinho, então acho que quem der uma chance para experimentar ouvir o Fios de Choro não vai se arrepender. Legal. Boa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na RBA, assim, eu faço questão. Música instrumental aqui tem todo dia, literalmente todo dia. Então, assim, toca 4 cantadas é uma instrumental, toca 3 cantadas Olha é só. uma instrumental. E é óbvio que vocês estão na lista também, e agora com o disco novo vai estar mais ainda, né? Porque aqui não tem acordo. Meu segundo programa aqui no rádio, um amigo
entra pelo WhatsApp para trollar. Ah, dá para tocar a suíte Retratos do Radamés? Eu falei, toquei os 3 movimentos. Tocou mesmo? Toquei. Eu falei, não tem jabá enchendo o saco, então a gente tem liberdade. Vanessa, Igor, Alan, super obrigado, muito legal. E a gente fica então agora com Fios de Choro, Pega Ladrão. Obrigado. Obrigada. Valeu. Valeu. Eu quero, vai, João. Vai, João. Eu quero é frevo. Passa dessa mão. Eu quero é frevo. Como é que é, mano? Não foi. Mas o improviso no ar. É, mano, calma. Tá. Tá fazendo ficar de fora. É uma risadinha. Vai, João, frevo aí, vai. Soca a cabeça, vai. Deu uma cabeçada aqui na câmera.